E nesse caso, não é o paciente, no caso do paciente, o segurado, ou sua família, que deverá provar que desconhecia por completo a existência da perda no momento da contratação de estudo. Eu estou sem isso, por tribunal, regra e regra, de modo geral, tem sido rigorosa nesse ato aí, dessa responsabilidade. Então, essa é uma outra teoria das cargas probatórias dinâmicas, ou compartilhadas, que também visa amenizar essa repartição da carga probatória. Eles falam que se alivie o peso dessa carga probatória em relação ao paciente, à vítima. Eu aqui abro um parênteses para dizer o seguinte: os médicos, eles ficam com verdade. Eu, inversando o ombro um dia o médico morreu de pediatra, falou que tudo isso explica. Por que ele fala de inversando o ombro da prova? Eu não tenho a menor ideia disso. Inversando o ombro da prova. Eu vou ter explicar para ele que é inversando o ombro da prova. Esse é outro problema sério. A inversão do ombro da prova é o seguinte: o juiz pode inverter o ombro da prova, inversando o ombro da prova. É uma regra de juízo, de julgamento. Vejam como seria a aplicação da inversão do ombro da prova. Vamos imaginar o seguinte: a Alemanha legislatória morreu médico. Quando o juiz fosse julgar a Alemanha, ele diria quem cumpriria provar ao autor, ou seu familiar. Ele não provou. Mas também o médico não provou a sua não culpa, a inexistência de culpa dele. Então, nesse caso, ele veio contra a prova. Ou seja, como o médico não provou que ele vai culpar, a demanda é procedente. Pode ver, isso, à luz do nosso ordenamento jurídico positivo, posto atual, é absolutamente inventário. Porque nós avaliaríamos o médico demandado surpresa. Então, se o juiz, no momento da sentença, resolve desse modo inverter o ombro da prova, ele, sem sombra de dúvida, estaria cerceando o direito de defesa do médico. Então, veja, outra coisa, essa inversão do ombro da prova só trata do domínio da responsabilidade subjetiva, quando inclui a vítima provar. Porque no caso da responsabilidade objetiva, que é o sistema de código de defesa do consumidor, a inversão já é ímplicita no sistema. Não tem que inverter, já se pressupõe no código que a responsabilidade objetiva. Por sua vez, na responsabilidade do conceito de responsabilidade objetiva, só vai se exigir a responsabilidade hospital, por exemplo, se ele provar cumpre exclusivo da vítima, caso fortuito, cumpre exclusivo de terceiro, uma circunstância que a rede desfaça o mérito causal. Então, se o juiz, quando resolver inverter o ombro da prova em demanda indenizatória envolvendo a situação do médico, deverá fazer. Na audiência de conciliação de treinamento, que é o 331, quando o juiz tem a conciliação, não tem a conciliação, resolve a questão processual. Vamos resolver a questão. Tem a garantia, inversão na prova, vamos esperar um pouco. Vamos resolver essa atividade daqui, essa atividade dali e tal, resolver. Se está com comprometida, qual é a matéria comprometida? O que o autor afirma no governo é, que é, portanto, estabelecer de controvérsia. E agora vamos ordenar a prova. Nesse momento, o juiz olha para o médico e diz: doutor, nesse caso, como se trata de uma prova excessivamente técnica, e assim o senhor da ciência é Vossa Senhoria, que é o médico, então eu consigo o senhor a participar desse esforço probatório. Então, essa prova, ou a prova, não posso provar, trazer de prova negativa. Não é prova negativa, mas eu estou convidando o senhor a também participar do esforço probatório. Então, o senhor deverá fazer a sua prova e que tal fato não foi. Isso é que eu pergunto a prova, mas não está pegando ninguém surpresa. Eu quero dizer para mim, na audiência de conciliação internacional. Então, veja, agora isso será possível em circunstâncias
excepcionais. Quando, efetivamente, ali o desenvolvimento da causa, por exemplo, a prova de fundamento em anotações, e quem deveria expor daquelas anotações, eu estou falando de voluntário, a história do crime, porque o médico fez não fora, é o médico. Então, eu vou solicitar para eu verificar. E eu sempre disse que essa irmã que envolve o gabinete é aquela que exige mais do que. Porque todos nós sabemos que o médico nunca pretende errar. Acontece ali, o problema é totalmente alheio à vontade dele. Muito raramente, o fato de o médico comete um crime. Quando ele veio agora no Distrito Federal, pronunciado, o juiz pronunciou um médico, obstetra, utilizou um corpo de maneira errada e desligador o crânio de uma criança. Lá na Brasília, tem uma promotoria chamada PROMEC. PROFIM, a promotoria de defesa da saúde, ali no para o doutor Vidal, o promotor, ele é extremamente combativo nesse aspecto aí, pelo médico. E ele conseguiu, o juiz, pronunciar o médico, dizendo pretendo, pela vez saúde, que já estava fazendo, até demitido do serviço público. Esse é outro problema. No seu ministério profissional, enquanto médico, nós, muito claramente, até você poderíamos falar numa situação dolorosa do médico. A música é interessante na prova, seja naquela coisa, e se complica também, quando é o hospital médico no passivo. Aí vem a advogada aqui e fala, não, tem um hospital que era que mesmo na prova, porque em relação ao hospital, a responsabilidade é objetivo, descartar o código de defesa do consumidor. Vamos cuidar, porque na verdade, aí nós não temos como expandir a prova. Então, se o advogado sabia estudiou responsabilidade maior do hospital, é até possível. Agora, se também houver a participação do médico enquanto preposto, ainda, ou com essa relação de preposição, ele é empregado do hospital, por dizer, em relação ao médico, a responsabilidade é subjetiva. Nesse caso, não se aplica na geração do local. Outra coisa que eu queria fazer hoje aqui, que achou também, cansando o nosso poder sobre a comunidade, é o seguinte: esses nossos avanços da moderna técnica processual civil têm que ser aplicados às demandas legislatórias envolvendo a atividade médica. Por exemplo, a legislação brasileira. Hoje, já tem emitido, ou no caso interessante, o colega nosso da Fiscal Colombo, uma mocinha, procurou em lá, e no momento da aplicação da lei de entrada do texto, se fez aquilo no hospital de maneira absolutamente equivocada, com uma agressão à boa técnica. E o que aconteceu? Começou a apropriar o braço do mundo, afinar o braço. E essa mocinha, o advogado dela, requereu a antecipação dela, consistente no quê? No custeio pelo hospital de sessões de fisioterapia, para evitar que aquela atrofia continuasse e se agravasse. A juíza concedeu a antecipação, o tribunal de alçada negou o provimento ao agravo do estudante, que foi tirado pelo advogado do hospital, dizendo que não caberia a legislação dela. É meio complicado, porque a legislação dela, nós temos que ter prova inequívoca da denunciante do direito invocado pela parte, pelo autor. E como se trata de responsabilidade subjetiva, calcada a culpa, e essa culpa está pendente de avaliação, então ficaria meio difícil. Às vezes, em determinados casos, quando a responsabilidade emerge de modo cristalino, aquela que se interessa a mão para a constatação da culpa. Então, o caso vai acontecer no Londrina. Vocês até morreram pelo saber, aquele envenenamento do mercúrio. E, numa cirurgia cardíaca, a perfusionista acabou se enganando ali e injetou mercúrio na artéria da paciente. E, de imediato, 4 dedos tiveram seu contato. E ela depois teve envenenamento do mercúrio. E o nosso colega da Londrina, quando teve o voto dela, combinando ao médico o pagamento de 300 e poucos reais por semana, que era o custo do medicamento que essa mulher consumia por semana para minimizar a
aqueles efeitos de envenenamento geográfico. Então, por exemplo, o tribunal também não teve essa antecipação do teto. Veja, a outra questão interessante, nós temos visto, você tem percebido, como essa tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, e agora, essa recente alteração do Código Civil, também no tocante à tutela específica da obrigação de dar. Coisa certa. No caso, a bem da verdade, se nós formos examinar isso por exemplo, aquele modelo tradicional de execução da obrigação de fazer e não fazer, e execução para entregar de coisa certa e certa, perderam antes do modelo a razão de ser nosso Código Brasileiro. E o segredo para que faz é para deixar a frente essa multa combinatória diária, semanal, a multa combinatória, que é uma criação pretoriana francesa, e também o nosso Código de Processo Civil, e agora, muito mais bastante, no desenvolvimento do segredo organizado e do segredo organizado, nós temos utilizado o precedente. Então, houve um caso também de Londrina, que o colega, ele combinou a transferência em obrigação de pagar quantia, que é uma espécie de obrigação de dar, né? Obrigação de pagar por dinheiro. Então, quer dizer, onde eu posso, se ele já não pagou, como eu vou combinar uma multa para peculiar essa multa combinatória em dinheiro, pagar dinheiro? Se ele não está pagando a obrigação principal. O João Gastão da Silva, o socialista português, o doutor Rogério Ferro, o socialista francês, e aqui no Brasil também, alguns socialistas nossos, como o próprio Eduardo Palamini, do Ciro, administra sem problema a combinação dessa multa, ainda que se trate de obrigação peculiar, de pagar por dinheiro. Então, veja, se um devedor recalcita, não vai. No caso aqui, na nossa teatro, na demanda vexatória, foi estabelecido uma tutela. Tutela pagar por dinheiro. Pode se agregar àquela obrigação de pagar, que é a obrigação principal, também essa multa obrigatória. É claro, ambos os incidentes, seu âmbito de incidência atual, mas é possível a combinação da transferência dessa multa obrigatória também se tratando de obrigação de pagar por dinheiro. Então, não fica brincadeira a obrigação de fazer ou não fazer. Nós dizemos que são dispositivos aí da nossa moderna, nossa legisladores, dessa negativa, legislar, humano, de melhorar o processo, a efetivo o processo, e também se aplica amplamente a nossa demanda legislatória envolvendo a brincadeira. Senhores, há uma questão interessante, questão do seguro médico. Os médicos têm muito no Brasil, essa questão da adoção do seguro. Eles entendem que essa adoção discriminada do seguro faria aumentar violentamente o número de demandas legislatórias. Por isso, os médicos no Brasil, eles resistem à ideia de contratação de um seguro de responsabilidade civil profissional do médico. Então, apesar de que já há muitos médicos aí já estão contratando esse seguro. Um cirurgião cirurgião gastrointestinal, ele paga R$259 de prêmio mensal com uma cobertura de R$100 mil e 20 mil de honorário de advocacia. Até 20 mil, o segurador pagaria de honorário se fosse semanal. Então, vocês vejam que o problema é que no Uruguai, quando se adotou esse seguro, se popularizou o seguro médico, o médico pagava em média $55 de prêmio. Isso depende muito do risco, do tipo de especialidade que o médico desenvolve. O dermatologista, por exemplo, pagava muito menos que o cirurgião plástico. Então, veja, como o certo, a obstetrícia, o médico obstetrícia, é a especialidade que tem maior número de demanda regulatória. Então, estou dizendo também, hoje, a média no Uruguai é de $440. Então, é evidente que a popularização do seguro também implica como aumenta a sinistralidade, algo muito maior de demanda, também isso resulta no aumento do seguro. Há uma temática que seria até um tema
muito